para poder participar deste banquete, desta grande ceia que o Senhor já preparou para nós aqui nesta noite. Nós vamos orar para iniciar o culto desta noite. Pai querido, Pai amado, na Tua presença nós entregamos, Senhor, tudo isso que nós viemos fazer aqui, que o Senhor possa estar recebendo, Senhor, diante da Tua glória, que o Senhor possa estar recebendo cada vida que entrou aqui nesta noite, que veio ouvir a Tua palavra, que veio ouvir os Teus louvores, adoração, Senhor, ao Teu nome, e cada um que louvou aqui nesta noite, cada um que deu a palavra nesta noite, o Senhor possa estar, Senhor, recebendo no trono da Tua glória. E que de agora em diante, Senhor, nós estamos preparando para ouvir a mensagem desta noite, que fala sobre o amor de Deus na nossa vida, e que o Senhor possa estar preparando cada vida, Senhor, que vai cear aqui nesta noite, e que nós possamos ouvir de Ti coisas boas, coisas agradáveis, Senhor, que possa entrar no trono da Tua glória. Senhor, continua abençoando esta igreja aqui neste lugar, e que vidas possam ouvir a Tua palavra, onde quer que esteja, e possa estar entrando por essas portas, para ouvir a Tua palavra, para entregar o Teu coração ao Senhor, porque a Ti nós pertencemos, Senhor. Nós fomos feitos para o Senhor, nós não fomos feitos para o mundo. Por isso nós estamos aqui, estamos felizes por estar na Tua presença. Eu glorifico a Ti, Senhor, pela minha família que se encontra aqui nesta noite presente, glorificando a Ti, Senhor, e que cada família que entrou aqui também, Senhor, o Senhor possa estar, Senhor, contemplando cada vida que entrou aqui. Senhor, abençoa o culto desta noite, seja o pregador desta noite, Senhor, que ele possa estar trazendo uma palavra inspirada por Ti, e que todos possam sair daqui cheios do Teu Espírito Santo. Assim como entraram, Senhor, eles possam voltar para os Teus lares, debaixo da Tua mão santa. E se o Senhor não voltar, meu Deus, esta noite, nós possamos continuar em pé na Tua presença. Continua abençoando essa igreja neste local. É o que eu Te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Permaneça de pé por um instante. Confesso que eu tenho pouquíssimos minutos para fazer um respaldo com a palavra e celebrar a ceia do Senhor. Mateus capítulo 27. Mateus capítulo 27, versículo 22. Mateus capítulo 27, versículo 22. Aleluia. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Mateus capítulo 27, versículo 22, é a palavra que vamos tomar para a mensagem desta noite. Aleluia. O clima está muito bom, a glória de Deus está neste lugar. Aleluia. A glória de Deus está na casa, o dono da casa está na casa. Diz assim a palavra do Senhor: disse-lhes Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Disse-lhe todos: seja crucificado. Repetindo, disse-lhes Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? E disseram-lhe todos: que seja crucificado. Amém. Aleluia. Pode tomar os vossos assentos. Aleluia. Estamos aqui, meus irmãos, diante de uma palavra. E esta palavra que nós lemos aqui nos traz um pouco de tristeza quando lemos sobre Pilatos. Aqui, na hora do julgamento,
e ele fazer uma pergunta tão triste dessa: que farei então de Jesus chamado Cristo? Para nós aprofundarmos na aplicação prática desta palavra, precisamos tirar a pergunta de Pilatos do tribunal de Roma e trazê-la para o tribunal do nosso coração. Então não tem como nós aprofundar nesta palavra se nós não tirar esta pergunta de Pilatos lá do tribunal de Roma e não trazer para o nosso coração. O foco aqui é a decisão ativa, que quando Pilatos diz: que farei de Jesus chamado Cristo? Cristo aqui, meus irmãos, não é um sobrenome. Jesus Cristo. Cristo não é um sobrenome e nem um apelido. Cristo significa ungido. Ungido. Quando Pilatos pergunta: que farei então de Jesus chamado Cristo? Ele está perguntando: que farei de Jesus o ungido? E aqui está uma revelação profunda e estruturada para esta frase, afirmada por Pilatos: que farei de Jesus chamado Cristo? Aqui nós vemos que aqui eu e você precisamos parar um pouco, parar e pensar. Agora, o texto exige que nós paramos um pouco para pensar nessa pergunta que Pilatos fez: que farei de Jesus chamado Cristo? Então temos que parar para pensar agora. O que farei? O que você fará? O que eu farei? O que nós faremos desse Jesus chamado Cristo? É uma pergunta que temos que pensar. Eu farei o que dele? Você fará o que dele? Nós faremos o que dele? Aleluia. Primeiro, farei dele o meu único advogado justo e fiel. Eu, da minha parte, farei dele o meu único advogado justo e fiel, para me defender diante das acusações de Satanás, que nos acusa dia e noite perante Deus. O nome dele é o acusador da igreja. Aleluia. Então, se Pilatos tivesse parado para pensar naquele momento, quando ele fez a pergunta: que farei de Jesus chamado Cristo? Se ele parasse para pensar, ele podia ter esta opção: farei dele um advogado meu advogado justo e fiel, para defender a minha causa, as minhas acusações que Satanás nos acusa. E diante da acusação do pecado e do peso da consciência, o que você fará com esse Jesus chamado Cristo? Tenha ele como seu advogado, para também te defender. Aleluia. Da acusação do pecado, que aponta o dedo para você toda hora, aponta o dedo na sua cara,
a sua consciência que te acusa dia e noite, colocando em você o senso de culpa, o peso de culpa. Mas se você colocar esse Jesus chamado Cristo na sua frente como seu advogado justo e fiel, ele vai botar um basta no diabo, um basta no seu pecado, um basta na sua consciência que te acusa dia e noite, e você vai ter paz de alma para a glória do nome do Senhor. Aleluia! Aleluia! Muitas pessoas tentaram ou tentam limpar o seu próprio nome diante de Deus com promessas falsas. Ah, Senhor, a partir de hoje não vou fazer isso, isso e isso. Mas quando chega amanhã não aguenta estar fazendo de novo. Outros esperam chegar ao final de ano e faz promessa para o próximo ano. Eu vou mudar a minha vida e vou fazer isso, e faz promessas falsas. Não consegue cumprir as promessas de melhoras. Ou outros se autoflagelam emocionalmente. Fazer dele, de Jesus, o advogado justo e fiel, nos liberta da nossa consciência acusadora, que perturba, que tira o sono, aleluia, que tira, que rouba a alegria, a vontade de viver, aleluia. O seu advogado significa renunciar à sua própria defesa. Quando você coloca o seu advogado, ele, Jesus, chamado Cristo, como seu advogado justo e fiel, você pode renunciar à sua própria defesa. Te defender é ele. Aleluia. Quem vai estar na sua frente, te dando vitória e te defendendo dos ataques do inimigo é ele, o advogado justo e fiel. Glória a Deus. Aleluia. Na prática, quando o acusador vier te lembrar dos seus pecados, não discute com ele, não. Não desce na altura que ele está, do patamar lá embaixo, não. Fica no patamar que você está. Não desce, não. Aleluia. Não discute com ele, não. Aponta o dedão santo na cara dele e mostra para ele também a Jesus, aleluia, chamado Cristo, e fala para Satanás ir embora com toda a laia do inferno, aleluia, e tirar as provas com ele. Quem? O Jesus chamado Cristo. Aleluia. É ele que te defende. Glória ao nome do Senhor. Hoje aqui na Santa Ceia, quando você segurar o cálice do Senhor, você diz: este sangue é a minha petição de absolvição da minha culpa. Eu não me defendo mais. Eu descanso no veredito que foi decretado lá na cruz do Calvário, pelo Jesus chamado Cristo, quando ele deu o veredito e gritou dizendo: tudo está consumado, tetelestai, está cumprido, está pago, toda a culpa o meu sangue pagou. Aleluia. Toda a culpa o meu sangue apagou. Agora você não é mais culpado. Aleluia. A queixa de dívida foi rasgada e foi cravada no Calvário. Aleluia. E o véu do templo rasgou de alto a baixo. E agora é como se ele falasse: Pai, agora não precisa mais do Senhor derramar a tua ira
Golias, sobre a Dayana, sobre o Davi. Não, porque eu já perdoei e resgatei com o meu próprio sangue. Aleluia. Estamos perdoados, aleluia. Glória a Deus. Estamos perdoados. E essa é a nossa maior alegria. Aleluia. Por isso a palavra do Senhor em Romanos capítulo 8, versículo 32 e 34 vai dizer assim: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem o ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Aleluia. Aleluia. Quem te condenará, irmão? Ninguém te condena, porque Jesus já te perdoou. Glória a Deus. Aleluia. Ele apagou os seus pecados, ele te lavou com sangue precioso. Aleluia. E ele não só te lavou não, porque às vezes você lava uma coisa, mas aquela coisa continua contaminada. Além de te lavar, ele te purificou com o sangue dele. Você não está somente lavado, você está purificado com o sangue de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Alamanto, Aleluia. Oh, glória a Deus. Glória Aleluia. a Glória ao nome do Senhor. Ele lavou e ele purificou com o sangue dele. Mas a pergunta ainda continua: que farei de Jesus chamado Cristo? Farei dele a minha pedra angular. Coloca ele nas suas decisões, nos seus projetos. Coloca ele, aleluia, nos seus projetos, nas suas decisões, na construção da sua vida, como a pedra angular. E diante da construção dos seus projetos e dos seus sonhos, o que você fará de Jesus chamado Cristo? Faz dele a pedra principal, a pedra angular. Isso significa que nenhum plano é feito sem que ele seja a medida principal do seu plano, sem que ele seja a medida principal da sua vida. Temos que ter um relacionamento, um negócio ou uma atitude, e nós não podemos alinhar nada em nossa vida se não for com a medida dele. Aleluia. Tudo que você alinhar sem a medida dele, seja descartado. Mas se você alinhar qualquer coisa na sua vida sob a medida dele, vai em frente, porque a vitória é tua, no nome santo de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória. Temos que acabar com o Jesus do fim de semana. De segunda a sexta eu faço o que eu quero, apronto, faço o que eu quero. Segunda a sábado, aí no domingo eu vou lá buscar a presença do Senhor Jesus. Não, aleluia. Começa a observar o que está fora do esquadro de Jesus na sua vida. Começa a observar o que está fora do esquadro do Jesus chamado Cristo. E se ele é a pedra de esquina da sua vida, ele é quem alinha os seus projetos, ele é quem alinha a sua vida, ele é quem dá o ângulo, o esquadro para todas as outras áreas da sua vida. Por isso a palavra do Senhor em 1 Coríntios capítulo 3 e versículo 10
Paulo diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Aleluia. E nessa hora vem a pergunta: que farei de Jesus chamado o Cristo? E para eu terminar aqui, aleluia, para entrar para a celebração da ceia, que eu não vou poder pregar toda a palavra, mas deixa eu nessa introdução. Que farei a Jesus? Farei dele o meu Senhor absoluto. O meu Senhor, faz dele o seu Senhor, o seu Senhor absoluto, diante do seu direito de escolha, do seu eu. O que você fará desse Jesus chamado Cristo? Pilatos não soube o que fazer com ele. Pilatos quis agradar a multidão e agradar a César. Mas quem procura agradar a multidão, automaticamente já desagradou Jesus. Quem quer agradar a multidão, automaticamente já desagradou o Jesus chamado Cristo. Aleluia. Então, se você quer agradar a Jesus chamado Cristo, eu termino por aqui dizendo: começa a desagradar a si próprio. Começa a desagradar o seu próprio eu. Começa a pegar a sua própria cruz e segui-lo. Aleluia. Porque esse é o chamado que ele te faz nesta noite. Aleluia. Aquele que vem após mim, negue-se a si mesmo,